Opa! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar o Instagram avisar aos seguidores que eu estou online. Bora lá, meu povo. Quem vai entrando, vai chegando, vai ficando. Bora de live? Seguinte, deixa eu já colocar aqui o tema da nossa live. Quem tá gestante, quem tá no puerpério. Como é que tá aí a situação? Deixa eu tentar fixar isso aqui, gente. Pronto, bora lá. Eu vou convidar as meninas, são duas psicólogas. Sobre baby blues. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Bora lá. Andresa, cadê? Gente, só um minutinho. A Thaís já entrou. Oi. Pronto, eu tô só adicionando aqui a Andresa. Peraí. Cadê a Andresa, Andresa? Andresa, mulher, cadê tu? Cadê? Andresa, me dá um oi, se tu entrou. Oi, Thaís. Oi. Acho que ela entrou sim, viu, Tatá? Entrou. Tô vendo aqui. Ela assistindo o vídeo ao vivo. Achei aqui. Pronto. Acho que agora vai. Eu aceitei aqui a solicitação. Opa, Oi, opa, pronto, preconceito. deu certo. Gente, o áudio tá legal, tá todo mundo escutando direitinho? Sim. Sim, Tranquilo? Bora lá. Mais uma live com a Clínica do Bebê, com a Thaís, e hoje a gente tem a Andresa aqui com a gente. Duas psicólogas, tá, gente? Eu vou deixar elas se apresentarem. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre. Eu tenho a minha cola aqui. A gente vai conversar um pouco sobre gestação planejada, gestação não planejada, puerpério e bastante coisa, né? Isso. Então, bora lá para vocês se apresentarem. Tu quer começar, Andresa? quero sim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andresa, eu sou psicóloga e psicanalista, faço parte da Clínica do Bebê. Também sou mãe da Louise e de uma estrelinha. Então, essa live é muito importante e especial porque nós vamos discutir várias facetas da maternidade, né? Fazer com que faça sentido também para as outras participantes. É isso. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Thaís, sou psicóloga e psicanalista lá na Clínica do Bebê, né? Tô pelo perfil da clínica. A Clínica do Bebê é um espaço, né? Para quem já assistiu a outra live, deve ter escutado, mas tem gente que não assistiu, né? É um espaço onde a gente tem um trabalho com vários profissionais, psicólogas, nutricionista, médica, pediatra, TO, né? Terapeuta ocupacional, que é voltado principalmente, né, para gestantes, puérperas, bebês, né, crianças pequenas, aí crianças de 0 a 6 anos, e a gente faz um trabalho de acompanhamento e de intervenção, né, tanto das mães como dos bebês, como dessas famílias de uma maneira geral, tá certo? Só para vocês entenderem como é que a gente chegou nesse tema, né? No último tema a gente falou muito sobre bebês, e hoje a gente está falando um pouquinho, né, sobre as principais cuidadoras, que geralmente são as mães, né? Falar um pouquinho da gestação, desse período, sobre a sua importância. E a gente selecionou as principais perguntas, as perguntas que mais se repetiram, mas os comentários estão desativados, né, Tatá? Tem alguma maneira de mandar alguma dúvida? Eu já ia até falar sobre isso. Bora lá. Aqui, ó. Eu tô até aqui com outro celular. Tá vendo esse. Oh, senhor. Pronto. Tá vendo esse mais aqui? Tem um mais, provavelmente no celular de vocês. Vocês vão clicar e vai abrir uma interrogação. Nessa interrogação, você vai conseguir enviar pergunta, tá? Eu desativo o comentário porque quando a gente abre aqui no celular, fica bem aqui, ó, fica na cara de vocês. Então eu Sim. desativei por conta disso, mas aí é só fazer isso. Vai lá,
aperta no mais, clica na interrogaçãozinha e manda aí as perguntas que eu já vou pegando por aqui, tá? Então, aqui Ótimo. tudo certo. E Qualquer coisa, se ficar alguma pergunta pendente, né, vocês podem enviar no direct da Promofraldas, no direct da Clínica do Bebê, que a gente pode ir respondendo, né, em formato de stories durante a semana, tá bom, gente? pronto, bora Então, lá. vamos lá. Acho que a gente pode começar realmente do início falando de gestação, né? Tem três aqui que elas se encaixam. A gestação planejada, a gestação não planejada e a gente entra até com o luto gestacional. Aí também eu acho que dá pra gente encaixar, né? Certo, tudo bem. Vou começar falando um pouquinho da gestação, Andresa, e aí tu passa para essa parte do luto, né, Certo, gestacional, e aí a gente pode fazendo essa interlocução, tá bom? tá Gente, ótimo. por que a gente acredita que as pessoas trouxeram essa pergunta, né? Qual seria a diferença aí entre uma gestação planejada e uma gestação não planejada? Tanto na chegada desse bebê, né? No desenvolvimento emocional dessa mãe e também num possível desenvolvimento de baby blues, de depressão pós-parto, né? Então, vamos falar de uma maneira geral. Muitas pessoas tendem a achar que uma gestação planejada, ela é uma gestação onde não haverão intercorrências, onde não haverão problemas, né? Onde aquela mãe, por ter passado muito tempo, às vezes, a gente escuta gestações que são planejadas uma vida inteira, né? Assim, a pessoa era criança e sonhava com a maternidade, né? Era adolescente, já imaginava ali a barriga da gestação e tudo mais. E escuta famílias, né, que ficaram às vezes em tratamento para conseguir fazer essa gestação. Outras vezes não, né? Só interromper os métodos contraceptivos e aconteceu, né? A gestação. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas se surpreendem quando há problemas no caminho. E esses problemas que podem ser problemas simples, tá, gente? Questões realmente de alteração, a diabetes na gravidez, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa acha que não ia passar por isso e passa, e torna aquela gestação um pouco mais difícil, porque precisa ter muito mais cuidado com a alimentação, com uma série de coisas. E aí, essa mãe fica muitas vezes angustiada, né? Não sabe muito bem lidar com aquilo. E quando a gente pensa no acompanhamento psicológico, especificamente falando, ele pode ser importante nos dois casos, tanto da gestação planejada, porque apesar de ser planejada, a gente planeja a gestação, o ficar grávida. O que vem a seguir pode ser uma grande surpresa, Uma né? caixinha de Assim, surpresa. exatamente, né? Então, o planejamento, ele pode te tirar do campo da surpresa, que a gravidez não planejada lhe coloca, né? Mas não garante que o que acontece no caminho não vai reverberar em você de alguma forma. Então, quando a gente pensa em acompanhamento psicológico, a gente pensa nessa escuta voltada tanto para uma gestação que foi planejada, como para uma gestação que não foi planejada. Muitas vezes, a gente tende a achar que quem tem uma gestação não planejada pode estar mais suscetível ao sofrimento, né? Algo dá errado, alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente, porque vamos entrar assim no campo psicológico da coisa, né, gente? A gente fala muito que gerar um filho, né, ele vai muito de um desejo. E esse desejo, ele é mais do que um simples querer, do que mais que uma simples vontade. Tá dando eco para vocês? Não, aqui tá ok. Pra mim tá com um leve atrasozinho, mas o áudio tá ok. Tá, ok, tudo bem então. E quando a gente pensa em desejo, esse desejo, ele é geralmente, né, pautado num campo do ideal, né? Então, quando uma pessoa que tem uma gestação não planejada, ela pode não ter muito claro que ela desejava aquilo, né? Aquela gestação, aquela gravidez. Mas ela pode construir algo em torno dessa situação que aconteceu. Ela pode passar a desejar aquela criança, ela pode passar a desejar uma família e construir uma narrativa, né, que torne esse processo muito mais tranquilo.
pode não passar por isso também. Sendo que quando a gente pega pessoas que têm gravidezes, gravidezes vale? Não sei qual é o plural de gravidez, gente. Pula essa parte. Pula. Exatamente, né? Quando passa por uma gravidez que foi planejada, né? A gente supõe que há muito desejo naquela gravidez. Mas às vezes as pessoas confundem um desejo que é algo mais profundo, que é algo que perpassa por várias camadas da sua vida, com um querer. Às vezes as pessoas acham bebês muito fofos, acham linda uma família e acham que querem ter um filho, que querem passar por uma gestação. E uma É gestação, aquela ela coisa, ver o jardim do vizinho, ver aquela família de Instagram que é muito bonita, imagina que aquilo dali vai ser exatamente o que ela vai passar. isso. Então, assim, a escuta ela pode ser muito importante, inclusive, para quebrar esse ideal. Porque uma gestação, por mais tranquila que seja, ela vai ter suas surpresas, né? Você pode estar desejando uma menina e estar grávida de um menino. Você pode desejar ter um filho e de repente você está grávida de gêmeos, né? Você pode achar que aquela gestação é a cereja do bolo do seu relacionamento e começa a ter problemas no relacionamento durante a gestação. Então, assim, a gente não tem muito controle sobre as coisas. Então, a escuta psicológica, ela é muito importante, porque independente de como essa gestação apareceu e do desejo em torno dela, essa mãe ser escutada por uma profissional vai ajudar ela a quebrar esses ideais, entender o que é possível dentro da gestação dela, entender por que que para ela algumas coisas aparecem como desafios e outras mães não falam que aquilo foi desafiante para ela, né? Por exemplo, é muito desafiador para mim não comer determinados alimentos, lidar com o sono. É muito desafiador para mim ver realmente o meu corpo se transformar. Outras mães acham isso tão lindo, é tão leve para fulano. Por que que para mim é tão difícil? Porque cada pessoa lida com isso de um jeito. Então essa escuta ajuda a dar forma, a quebrar o ideal, a gente criar uma narrativa, né? E essas são as narrativas que fazem com que a gente lide com o que acontece com a gente e com o que acontece ao nosso redor. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente pensa nesse cuidado psicológico, né? É um cuidado de entender aquele sofrimento específico, entender por que que para você é mais fácil ou mais difícil e para fulana não é, sair desse lugar da comparação, ainda mais hoje, né, nas redes sociais. Então, assim, ele é importante nesse sentido, né? Vou passar a palavra aqui para a Andresa, falar sobre luto gestacional, que é algo bem delicado, né? De ser colocado, de ser discutido. Oi, vocês me escutam? Tá ok com o áudio? Não sei. Tá ótimo. Pronto, tá ótimo. Então. Bom, quando a gente pensa um pouco sobre luto gestacional, a gente pode pensar assim por 4 etapas, primeiramente, né? Primeiro, que é um tabu no Ocidente a gente falar sobre luto, a morte em si, né? Quando a gente fala sobre morte, ainda é uma construção, se a gente for parar para pensar um pouquinho. Quem dirá na primeiríssima infância, né? Seja a perda gestacional nas suas primeiras semanas, como até a criança com 1 ano de idade, podemos dizer assim. Depois desse tabu, a gente também entra com a questão da idealização. Aquilo que a mãe foi criando, foi desejando, como a Thaís falou, toda uma preparação, e mesmo que seja uma surpresa, aos poucos vai pegando para si aquele bebê, imaginando como seria. Então, tem toda uma construção em volta daquele bebê que está dentro de si, que por si só também já é uma grande mudança, fisiologicamente falando e psicologicamente também. E aí, do nada, vem um rompimento, porque a perda gestacional é um romper da idealização, um romper vamos dizer assim, do que você projeta enquanto maternidade, enquanto mãe, enquanto família, em constituição, né? Porque você ainda está constituindo isso. E aí, nesse rompimento, o que é que a gente faz?
com isso. E se a gente também for parar para pensar um pouquinho, quando a mãe perde um bebê, há o silenciamento. A mãe é silenciada também. Por quê? Você vai ter outro logo logo. Ah, Foi essa é Deus que quis clássica. assim, Nossa, né? essa é clássica. Não fica triste por isso, né? Existem outros planos. Então, ela é colocada nesse lugar de que ela tem que aguentar tudo, porque, visto historicamente, a mulher ela nasceu para isso, vamos dizer assim, para gerar. Claro que há uma desconstrução atualmente, né, de um tempo para cá, falando sobre a questão da mulher na sociedade e o quanto o desejo dela ser mãe ou não. Mas, independente disso, quando se tem uma criança dentro de si, né, há a questão da perca e do rompimento. Então, quando a gente fala de luto, a gente já começa com esse silenciamento. Será se a mulher está sendo vista? Será se ela está sendo acolhida? E isso começa no hospital, né? Quando os médicos fazem o processo, quando os pais recebem a notícia, ou os cuidadores, ou quem esteja ali à disposição, né, da mulher naquele momento. Então, tem que ter um preparo. Será se esse preparo é feito? Uhum. Né? Será se a mulher, nesse momento, né, é amparada? Então, já começamos o luto daí, de um lugar, né, assim, higienista, que precisa fazer o que é feito, mas fisicamente falando. E quando você sai, são outros processos, né? E na psicanálise, se a gente for puxar um pouquinho a questão da saúde da psicanálise, Freud já dizia da perca do objeto. E o objeto é o outro. Então, a mãe está perdendo o outro, o bebê, né? E aí, como fazer os arranjos desse luto? Né? Os arranjos seriam as ferramentas possíveis de mulher para mulher. Então, assim, tem mulher que vai entrar nos estágios do luto, da barganha, da negação, de não entender, de se irar, né? De se Pensar que não foi capaz culpar. de gerar. Exatamente, que não foi capaz, onde foi que ela errou, o que foi que não foi feito, será que foi porque descobriu tarde? Ou então, será que é um problema genético? Não obstante ela já ter perdido, ainda há a questão da culpa, né? Então, assim, existem as etapas e os processos que precisam ser respeitados. Então, no luto gestacional, o que muitas vezes falta é dar lugar a essa mulher a ela ficar triste e ela se culpar primeiramente, ela chorar, ela depois vir a dizer o que é que ela está sentindo depois sobre essa perca, né? O que essa criança e esse bebê significa atualmente para ela e como ela pensa nele. Então, assim, é um assunto delicado, né? E mediante essa delicadeza, é falar mais disso, né? E dar oportunidade também, né? Porque é uma coisa que até eu percebo, porque aí é uma coisa que eu me encaixo, né? Vamos dizer assim. Quando acontece, parece que, ok, aconteceu, vida que segue, acabou. Então, eu passei pelo desrespeito desde quando eu fui para o hospital, sangrando, abortando, chorando, desesperada, até quando eu cheguei no meu ginecologista, que sabia que eu estava passando, não estava na cidade no dia, sabia pelo que eu passei, e simplesmente olhou para mim e e disse: quando você engravidar de novo, você volta aqui. Ele só disse isso. Oi, sinto muito, você tá bem? Quando você engravidar de novo, você volta aqui. O médico que me atendeu quando eu fui para o hospital, eu com o exame eu com meu beta-HCG, né, positivo na mão, eu fiz o quantitativo, então tava lá tudo bem bonitinho, mais que positivo. Eu sangrando, chorando, o médico olhou para mim, você tem certeza que você estava grávida? Eu só fiz assim, eu só fiz assim, tenho. A não ser que esse exame aqui esteja errado. Então, esse desrespeito, ele vem do médico, da família, infelizmente, de amigos. E aí vem esse detalhe: perdeu, pronto, acabou, morreu o assunto. Ninguém fala mais nada, ninguém pergunta como é que você tá, e fica por isso mesmo. O E vem a velha silenciar, história: né? daqui a pouco você tem de novo.
O É silenciar. porque não há uma compreensão, né? Assim, né? A gente falando aqui de gestação planejada e não planejada, né? Dessa perda gestacional, não há uma compreensão que o que se perde ali é um bebê, é um sonho, né? Não é algo tão simples, né? Assim, é algo que você tá colocando energia, que você tá investindo. Isso é, infelizmente, muito comum a gente ouvir nos hospitais, a gente ouvir no consultório, né? Mães que passaram por isso, ou mulheres que acabaram de ter uma perda gestacional e que conseguem ir justamente para um psicólogo para ter esse suporte, porque as pessoas tratam com muita naturalidade, né? Assim, diminuem esse sofrimento, né? Como algo assim, ah, você é jovem, você vai ter outro, né? Mas a questão não é essa. A questão é que aquele sonho, aquele bebê não vai chegar, né? Então, assim, é realmente uma questão muito delicada, né, Andresa? E é importante elaborar esse luto, né, de alguma forma. E Thaís, você falando sobre isso, eu me lembrei muito de quando eu perdi o meu primeiro bebê, né? Vamos dizer assim. Que quando eu fiz a curetagem, simplesmente foi feita, eu disse assim, mãezinha, não tenha relações tal dia e pronto, vida que segue. Você vai ter uma nova vida normal, pode fazer exercícios e tudo mais. E eu fiquei tipo assim, tá, o que é que eu vou fazer agora? Entendeu? No sentido psíquico, o que é que eu vou fazer agora? Então, acredito que muitas mães pensam sobre isso. O que é que eu faço agora? Porque, querendo ou não, quando você tem a notícia de que você está grávida, você repensa sobre trabalho, você repensa sobre família, você repensa sobre relacionamento. Então, vocês fica nesse loop, querendo ou não, da preparação e dos questionamentos, e quando você inicia essa preparação, e quando você tem essa perca, você fica, o que é que eu faço? Né? E dar esse segmento do que fazer, é como a Thaís falou, né? Ter a oportunidade da terapia, do analista, do psicólogo, é essencial, mas nem todas as mulheres também têm o acesso, e nem todas as famílias, vamos dizer assim, dar esse aporte de dizer, não, você está precisando, né? Então, assim, é por isso mesmo que aí quando a gente fala sobre essa preparação do não planejado ou do planejado ou da perca, você pensar quais são os aportes que você tem além da sua rede de apoio, né? Aquela coisa, falando por mim, mesmo tendo psicóloga na família, foi uma coisa que não passou na minha cabeça. Eu simplesmente vinha muito disso de você é nova. Isso foi em 2015, então foi há quase 10 anos atrás. Eu tinha 20 e poucos anos. Você é muito nova, você vai conseguir de novo, tá tudo bem, e vida que segue, acabou. E eu não, na época, a minha cabeça que me culpava também, eu me culpava, inclusive outro médico também fez isso, mas não vamos falar disso. Eu não me toquei em buscar ajuda psicológica. Eu busquei ginecologista, eu comecei a me alimentar melhor, fazer exercício, mas eu não busquei ajuda para cá. E aí E é é por isso que estamos aqui com essa pauta, né? Porque muitas tão pessoas não importante. entendem que há um acompanhamento psicológico que é importante, seja para quem está planejando, porque o planejar também, assim, algumas pessoas passam por anos de tentativa. Não é um caminho fácil, né? Para quem já está no processo da gestação, para quem entra em um luto gestacional, né? Nós temos várias fases em que essa escuta é muito importante. E quando a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas, elas começam a compreender, né? Assim, existe o pré-natal psicológico também, né? E poucas pessoas sabem disso, de como essa escuta ela pode ser valiosa em várias questões, né? Inclusive para a pessoa identificar, estou sofrendo por tal ponto relacionado à minha família, ao meu trabalho, à minha ansiedade, né? Ao fato de que essa gravidez está sendo mais difícil do que eu achei que seria, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, gente, porque quando se descobre uma gestação planejada ou não planejada,
você entra num processo de tentar começar a tornar-se mãe, a se imaginar nessa posição, né? E por isso que quando a gente fala de luto gestacional é tão difícil, porque a mãe não perdeu o feto, né? Ela perdeu alguém ali. Então a gente tem algumas questões circundando isso tudo, né? É a mesma coisa de quando a gente escuta mães, né, dos bebês arco-íris, né? As gestantes que ficaram gestantes após uma perda gestacional. O quanto aquele bebê vem ainda mais sonhado, vem com mais expectativas, né? Então, essas nuances são muito importantes de serem trabalhadas, né? Então, toda vez que eu vejo uma grávida, né, eu já pergunto logo, e aí, como é que tá o acompanhamento psicológico, né? Assim, para indicar justamente por essa questão das pessoas não entenderem, muitas vezes desconhecerem, que pode de fato ser muito importante, né? Pode ser um divisor de águas. A gente recebeu algumas perguntas sobre depressão pós-parto, sobre baby blues, né? Sobre estresse na gestação. E isso são coisas, né, que a gente vai responder aqui já já. Acho que a gente já pode começar a Já ia entrar entrar nessas nessa daí, porque eu não perguntas. sei a diferença de Isso. baby blues e depressão. Então, a Andresa vai explicar melhor, né? Mas só para fechar esse pensamento de que esse acompanhamento ele pode ser importante para lidar com essas coisas, para intervir com essas questões que podem aparecer. Independente de se esse bebê foi uma surpresa ou não foi uma surpresa, né? Se essa gestação está tranquila ou passa por algumas intempéries, né? Por assim dizer. Então, Andressa, vou jogar a bola aí para ti, tá? Para tu falar um pouquinho sobre baby blues e depressão pós-parto. Gente, eu vou começar a falar e o carro do churros está passando mesmo em frente à minha casa. Então, perdoe se vocês escutarem algo de fundo, tá? Mas vamos lá começar a fazer uma separação, né? Vamos dar aqui algumas características de cada e aí a gente vai conversando um pouco sobre, tá certo? O baby blues, ele vai acontecer logo após o pós-parto, né? Em algumas mulheres. E aí vem através de oscilação de humor, irritabilidade, uma ansiedade assim, o que é que eu vou fazer agora, né? Será se eu dou conta de cuidar desse ser? Tem a ver com um pouquinho de preocupação excessiva, seja se você vai dar conta, seja se você vai dar conta da casa, tudo é uma questão assim do que ela pode fazer ou não. Tem a questão do choro fácil e sem causa aparente, né? Às vezes você tá ali amamentando, ou tá ali trocando, ou você tá tomando banho, você começa a chorar, tem a questão da exaustão. E se a gente for, eu vi algumas pesquisas, né? Tem na OMS, e depois eu posso passar aqui, que 80% das mulheres de 2020 até 2024 apresentam sintomas de baby blues no resguardo, entendeu? Se a gente for parar para pensar popularmente falando, não tem algumas pessoas que dizem assim, ah, você quebrou resguardo, é por isso que está acontecendo isso, é por isso que você está irritado, está chorando, não houve um cuidado. Mas como que se cuida no resguardo? Entendeu? Se a gente for parar para pensar um pouquinho. Quais são os cuidados que se pede para ter no resguardo para que a mulher não tenha uma depressão pós-parto ou um baby blues? Não tem como a gente saber necessariamente, porque cada mulher inserida na sua casa, na sua constituição familiar e social, né, vai depender, certo? Mas uma das coisas que são primordiais, a rede de apoio, ter o seu momento ali também para se cuidar, para tomar um banho, para comer, porque muitas vezes nós ficamos em volta só daquele cuidado com a criança e perde a hora, perde o dia. Então, assim, é uma mistura hormonal que vai acontecer depois que você tem a criança, uma mistura psicológica e que muitas vezes vai acontecer nesse processo dos primeiros dias a 15 a 20 dias. Passando dessa questão hormonal, psicológica que vai acontecer, já não se enquadra tanto como o baby blues, né? Porque
artisticamente falando e nas características, tem um período. Após esse período, nós podemos entrar na questão da depressão pós-parto. Que aí a depressão pós-parto vem com mudanças bruscas de humor. O que era antes irritada e antes chorando sem motivo aparente, agora você chora por qualquer coisa. Você se irrita por qualquer coisa, entende? Então, assim, vem também com a falta de prazer, de se cuidar, às vezes o desinteresse pelo bebê, né? Não estou dizendo que todas as mulheres vão ter o mesmo sintoma, mas o que mais aparece em alguns momentos é o desinteresse pelo bebê, vai só amamentar ou trocar ou dar banho de uma forma muito automática, né? Tem uma tristeza profunda, por exemplo, ai meu Deus, mais um dia novamente. Será se eu vou conseguir? Será se eu vou dar conta? Né? Meu Deus, eu não quero mais isso. Será se isso vai durar por muito tempo? Então a gente fica se questionando, né, se os dias vão passar, porque tem hora que o dia não passa, vai muito devagar. E lidar com o choro daquele ser, lidar com o nosso choro, tem também uma angústia, né? A angústia vem ali, se instala e ela é muito forte. A questão da incapacidade, ela vem com um pouquinho. Olha a minha filha batendo na porta. Vem Participar. vem a incapacidade. Então, a depressão pós-parto, ela meio que te coloca num lugar como se você se perguntasse: o que é que eu estou fazendo? E eu vou sair disso, né? E o baby blues, você sente isso, mas de alguma forma você ainda consegue fazer as coisas, consegue sentir e consegue nomear. Vamos dizer que caracteristicamente falando se trata disso. Deu para entender. Pelo menos eu consegui agora realmente separar, assim. Porque a depressão pós-parto, ela é quase como uma mudança radical no comportamento e no interesse, né? Sim. Assim, pelo que tu tá conseguindo colocar, Andresa. E é importante, gente, a gente ressaltar que isso não é falta de amor pelo bebê, tá? Com Assim, certeza. existe um tabu Amor muito de grande em Deus. falar em depressão pós-parto, muitas vezes porque as pessoas consideram, imagina, você tá mal e aí vem alguém e aponta o dedo para você se sentir mais culpada, né? Então, assim, muitas pessoas chegam com esse julgamento. Ah, não sabe ser mãe, não sabe cuidar desse bebê, não aguenta, né? Assim, cuidar dessa criança. E muito pelo contrário, né? Não é fácil, não é simples lidar com tanta demanda. Um bebê demanda muito. E quem está tentando maternar sabe que não é fácil, né? Assim, a depender do bebê, literalmente você não consegue tomar um banho, né? Assim, se você não tiver um suporte, não tiver uma ajuda, E né? se a gente for parar para pensar um pouquinho, o fato de você estar em privação de sono, o fato de você estar com, vamos dizer assim, questões alimentares, sentindo dor na amamentação, porque amamentar dói no começo, né? Não é aquele mar de rosas, não, como as pessoas pensam, não. Muito menos é um padecer no paraíso, né? Quando você tem um filho, né? Porque a maternidade, por mais que se discuta um pouco mais atualmente, ela ainda é muito romantizada. Igual a gente estava falando sobre o luto gestacional, o lugar da mulher enquanto social, né? Onde ela está inserida. E a mãe ainda está nesse lugar de inserção, assim, de dizer: eu ainda sou mulher, apesar de eu ter me tornado mãe e ter um bebê, fora o papel de mãe, eu ainda sou mulher e tenho as minhas questões, né? Então é muito importante também a gente lembrar disso. Por isso, gente, que essa escuta psicológica ela pode ser fundamental para que a pessoa não entre num quadro mais profundo, mais complexo de sair, né? Muitas vezes um baby blues ele pode tornar-se uma depressão pós-parto caso ele não seja escutado, caso ele não seja trabalhado, né? Quando a gente fala dessa escuta, né? A gente falou um pouquinho antes sobre quebrar esse ideal, né, da gestação, esse ideal do bebê que nasce, porque apesar de ser incrível, ser cheirosinho, ser muito gostosinho, são muitos desafios envolvidos,
né? Assim, é uma pessoinha que depende 100% de você, né? Independente de uma amamentação, né? Pele a pele. Se essa criança passa por alguma questão, ou se não dá certo a amamentação ali naquele começo, você precisa dar o leite de qualquer forma, né? Seja a fórmula, ou seja o leite materno dado numa colher, num copinho, o banho, entender aqueles choros, né? Ninguém nasce conhecendo seu bebê, né? Você vai se tornando mãe, aquele bebê vai se tornando uma pessoa, e naquela relação surge alguma coisa. Então, essa escuta inclusive, para validar esse sofrimento e para que essa mãe entenda que esse sofrimento não é falta de amor pelo seu bebê. Não é porque ela é uma mãe ruim que ela está sofrendo. Eu não estou feliz com aquilo que eu sonhei, né? Com aquilo que eu planejei por tanto tempo. Não se trata disso, né? Se trata de entender que, inclusive, o que a gente sonha e o que é ótimo pode vir com alguns percalços, né? Então, validar esse sofrimento, fazer esse trabalho de escuta, ele pode ser muito valioso, né? Eu acho que teve alguma pergunta falando se era possível evitar a depressão pós-parto, né? Tem Alguma duas coisa nesse perguntas aqui que a sentido. gente consegue encaixar aqui, que a primeira realmente é essa, se é possível evitar, como é que, o que que pode ser feito, né? Eu acho que a Andresa até já falou um pouco sobre isso, né, Andresa? Que a gente não tem nenhuma garantia 100%, né? A gente como nada nessa vida, infelizmente. Mas a gente tem, assim, a questão do acompanhamento psicológico, ele pode ajudar a identificar, inclusive, se essa mãe está entrando num processo de depressão pós-parto. Pois quanto mais cedo a gente consegue identificar, mais cedo a gente vai intervir, né? E a pessoa pode realmente dar uma outra configuração para esse quadro de depressão pós-parto. Então, Uma por isso que a coisa, gente insiste, né, na escuta. sim, uma coisa que é muito importante também, Thaís, a gente falar aqui, é que tem mães que não gostam da gestação. Tem mães que Uhum, passam o período inteiro da gestação, assim, passando mal, enjoado, que não gosta do processo da mudança do corpo, tem questão de autoestima, questão de imagem, enfim, toda uma questão que a gravidez em si não é algo tão interessante. Mas que quando tem o filho, ama estar com o filho, vamos dizer assim, é outra sensação, é outra experiência na qual a gestação em si, 9 meses, não foi tão legal. E já tem uhum, pessoas que amam estar grávidas. Já ouvi relatos em terapia que, assim, a minha gravidez foi maravilhosa, foi a época que eu me senti mais bonita, mais amada, rede de apoio perto e tudo mais. E quando se tem a criança, meio que tem um giro, né? Tipo uhum, assim, meu Deus, não era isso que eu pensava. A minha gravidez foi tão bem, e agora eu tô sentindo isso, tendo esses pensamentos, essas frustrações, inseguranças. Então, assim, realmente não tem como a gente dizer qual o ponto específico que leva uma mulher até a depressão pós-parto, o que vai causar, o que não vai causar. Mas realmente a questão do autoconhecimento vai fazer com que a gente pondere um pouco mais na questão da saúde gestacional e na saúde psíquica do que está por vir. Quais são as possibilidades que estão por vir? Então, assim, tem o preparo do que está por vir? Quais são as possibilidades? Vamos estar preparada ou não, mas que sabemos que há um leque de discussão para isso, que poderia estar às cegas em outro momento, que agora não estaria, entende? Então, esse é o ponteiro inicial para a gente pensar um pouco sobre a depressão pós-parto. uhum. Sim. Existe essa questão também, né? Assim, socialmente, as pessoas tendem a, quando o bebê nasce, esquecerem da mãe, Sim, né? Todas as atenções se voltam para o bebê. E é muito importante que essa mãe tenha algum suporte, né? Faz toda a diferença ter uma pessoa ali que auxilie ela, que cuide dela, que lembre assim, olha, você tá há tantas horas sem comer, você precisa dormir, eu fico aqui um pouquinho com o neném, vá dormir.
né? Tome um banho com tranquilidade, que eu tô com o bebê, né? Então parece muito simples esses gestos, mas são gestos que fazem toda diferença, Com né? certeza. A Exatamente. acolhida, o cuidado, né? Uhum, Que já ouvimos falar assim, o básico bem feito, o básico de perguntar, chegar na pessoa se está precisando de algo, se quer ajuda, né? Eu já vi em alguns momentos algumas frases assim: não vá visitar o bebê, vá visitar a mãe. Pergunte se ela quer alguma coisa, se ela está precisando de algo, se existe alguma coisa que possa ser feita para ajudar. Eu acho importante quando eu vi isso, interessante, porque de fato, quando há comentários, visitas ou ajuda, tipo assim, deixa eu ficar com o bebê, deixa eu fazer alguma coisa, está faltando alguma coisa pro bebê, e realmente a mulher é colocada em terceiro plano. E aí a uhum, mulher se estressa. exatamente. Sim, é difícil, né? Temos 20 E minutos. Vamos lá, tem, Tatá. Quais são as bora próximas? lá. Tem um aqui que eu achei interessante. Quais situações de estresse podem trazer para as gestantes e para os bebês? Que aí entraria até nessa questão das visitas, inclusive visitas que chegam de repente, que não avisam, que eu tô vendo muito vídeo disso no TikTok, o pessoal reclamando, né? Gente, não vá visitar um bebê recém-nascido sem avisar. É aquela coisa, Uhum, a gente pensa que isso é básico, que isso é um recém-nascido. Mas não, as pessoas criticando, dizendo que é besteira, porque é fresca, é frescura, porque é antigamente. Então, essa questão do estresse, seja no pré, né, no caso da gravidez, no pós. uhum, Estresse, meu Deus. certo. Tu quer comentar alguma coisa, Andresa? Eu pensei Eu aqui em posso, algumas questões também. eu posso iniciar e você pode complementar, tá bom? Ótimo. Uma das coisas que eu fiquei pensando é que justamente quando a gente tem esse aporte psíquico e uma rede de apoio, ou até mesmo com um parceiro ou parceira saudável, é importante entender que quando se há um filho, a chegada de um bebê, são os pais que vão decidir o que é melhor naquele momento e naquela situação. Mas a gente sabe que muitas vezes há uma questão de insegurança, porque às vezes vem da própria família, vem da própria avó, do avô, da tia, do tio madrinho, enfim. Geralmente chega mais a família. Mas é importante a gente também entender as questões dos limites, né? Assim, quais são os limites inegociáveis que a gente tem que tratar, que a gente pode pensar um pouco sobre isso e ir estabelecendo aos poucos, porque a gente sabe que a depender da pessoa e de como ela se constitui, não é fácil, né? Mas que é uma coisa que pode ser trabalhada. Essa questão de frescura, se a gente for parar para pensar um pouquinho, o que é que o outro não critica, né? O que é que Uhum, a outra pessoa não vai falar sobre o cuidado da mãe, sobre o bebê, enfim, do cuidador primordial ali que está com aquela criança, que não vai ser criticado de algum modo. Então, assim, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre essa crítica, é algo que deveria ser levado assim em consideração, né? uhum, Porque quando se trabalha um pouco mais sobre isso, há um estabelecimento um pouco mais saudável sobre as delimitações que são possíveis. Então, assim, essa questão do estresse, se você sabe que é uma pessoa que vai se estressar com uma visita, se você sabe que é uma pessoa que vai ficar chateada com algum comentário, já passa um recado no grupo, ou vai falando com algumas pessoas íntimas. Olha, gente, meu filho já vai nascer, quando eu estiver pronta e me sentir preparada, eu convido todos vocês, eu convido de um a um, ou então aos pouquinhos eu vou convidando. Tem toda uma questão, né, que pode ser vista em relação a isso. sim, e existe um ponto importante também, né? Assim, quando eu penso nessa questão do estresse, existem algumas situações que podem ser evitadas por algumas pessoas e outras não. E por que que eu tô colocando isso, né? Aí vou pensar em acompanhamento psicológico, né? Em acompanhamento psicológico, a gente trabalha muito sobre os limites, né? Assim, o que é um limite para mim, até onde eu posso ir e tudo mais. E
às vezes as mães, nesse processo de transformação, né, nesse período da gestação, de chegar a uma nova vida para ser cuidada, ficam confusas mesmo sobre esses limites, né? Assim, como é que eu estabeleço isso? Como é que eu apresento? Então, assim, às vezes esse processo de escuta ajuda também a pensar um pouco de uma maneira mais clara, digamos assim, sobre isso. E principalmente a ter firmeza, porque a gente vem de uma cultura em que somos muito invasivos, né, gente? Assim, todo mundo quer conhecer uma criança com 7 dias, né? A família toda quer ter passado já para ver o menino, né? Na maioria das casas brasileiras são assim. Mas a gente sabe hoje também que a gente pode passar doença para essa criança, ter um monte de vírus novo rolando por aí. Existem várias questões também relacionadas à rotina de sono, que é super importante, né? Principalmente nesse comecinho aí da vida, onde tudo está se estruturando. Os pais que geralmente estão exaustos, assim, se der sorte e for um bebê que dorme, eles estão dormindo 4 horas seguidas, 3 horas seguidas. Mas pode ser que seja É um bebê que sorte. acorde de 1 em 1 hora, né? Então, assim, é inconveniente, né, para a maioria dessas famílias. Só que nós temos uma cultura que trata isso como algo comum. Então, entre uma coisa e outra, os ajustes que vão sendo feitos e necessários, eles podem gerar sofrimento, eles podem gerar dúvidas, eles podem gerar culpa nessa mãe, né? Porque pode escutar coisas que ela não gostaria de escutar ou que para ela não é tão fácil assim digerir, né? Como esses comentários de, é uma mãe muito fresca. Aí ela escuta isso de uma pessoa que para ela é referência, de uma avó, da mãe, da sogra. Como que isso deixa essa mãe fragilizada? Então, são todos pontos importantes para a gente pensar no respeito enquanto pessoas normais, né? Assim, que não são da psicologia, por assim dizer. E enquanto psicólogos, em como isso aparece nessa escuta, né? E o que é que a gente precisa, talvez, levar em consideração, compreendendo o contexto daquela mãe, as necessidades dela e as dificuldades dela, né? Essa questão do estresse, que pode trazer estresse aí para a mãe e para o bebê, e é muito interessante isso, né? Porque mudanças ambientais muito bruscas também trazem estresse para o bebê, né? Então, tudo isso precisa ser considerado. E o bebê estressado, quem vai penar no final das contas é a mãe, né? Quem tá maternando ele. Então, assim, como a gente contribui ou não contribui para o desenvolvimento de alguns quadros, né? Assim, de estresse, né, da maternidade e tudo mais, né? Enquanto pessoas que estão ali ao redor daquela mãe de alguma forma. Por isso que a gente fala tanto em rede de apoio. Lembrando que rede de apoio é quem ajuda e respeita esse espaço e esse limite. Não adianta se propor para ajudar sem respeitar o que aquela mãe está sustentando naquele momento. Porque aí você vai estar criando mais uma situação de estresse para ela, né? Então, às vezes a pessoa está morrendo de medo, né? É uma mãe que se preparou inteira e quando lida ali com a realidade, começa a ter medo de tudo. Às vezes é uma mãe que não se preparou tanto, mas consegue lidar com a realidade, digamos, talvez por estar menos idealizada de uma maneira mais tranquila. Então, são vários pontos de atenção realmente para a gente pensar, né? Falando aí ainda um pouco de estresse e de sentimento, né? Tem uma pergunta que é: o bebê sente tudo o que a mãe sente? Então, falando da angústia, da ansiedade, do estresse, do medo, né? Ele sente isso também? Como é que passa, né? Como é que, enfim, o bebê passa por esse tipo de coisa? Assim, eu vou começar e aí tu finaliza, tá bom, André? Tranquilo. Vamos pensar no campo da gestação, né, gente? Assim, o bebê, ele é capaz de sentir muitas coisas, sim, né? Mas a gente não pode supor porque que simplesmente, assim, não é um caminho em linha reta. Ai, a mãe passou por um estresse, por raiva, por um momento de tristeza, ou vários momentos de tristeza. Vamos supor, a gestação foi muito difícil, foi muito triste, teve muita briga. E aí esse bebê vai ser um bebê depressivo, vai ser um bebê triste? Não necessariamente, né? Ele pode, né, sentir incômodos durante essa gestação por conta desse sofrimento da mãe, mas quando esse bebê vem ao mundo, né, e se tudo correr bem, por assim dizer, o investimento nessa criança for legal, a relação que se constrói ali for bacana,
isso não necessariamente vai ter prejudicado o desenvolvimento dele. E eu tô colocando isso assim dessa forma mais calma e tranquila, porque a gente percebe angústias nas gestantes, quase como se elas não pudessem sofrer nada, né? E, gente, não tem como evitar alguns sofrimentos, outros até tem, mas nem sempre se consegue. E é importante a gente não alimentar a culpa, né? Numa gestante, numa mãe recém-nascida, por assim dizer, porque nem tudo é evitável. Essa rede de apoio, como a gente fala de rede de apoio, é realmente que apoie essa pessoa. Mas às vezes essa pessoa tem pessoas que estão ao seu redor que acabam não apoiando, que acabam trazendo frustração, estresse, raiva, dor de cabeça, né? E isso reflete sim numa gravidez às vezes mais intranquila, né? E um bebê que pode estar passando e sentindo tudo isso, mas não necessariamente vai desencadear uma criança muito triste, muito problemática, muito depressiva, porque vai ter uma relação também construída pós-gestação, né? A gente começa a construir a relação nessa gestação, mas existe uma narrativa para depois dela, né? E isso pode mudar o rumo da situação, né? Por isso que não é preto no branco, né? Não é 2 mais 2. Se acontece isso, o resultado é esse, né? A coisa é muito mais complexa. E também, se a gente for parar para pensar um pouquinho, pegando um gancho assim sobre a questão da depressão pós-parto, pode ser que também seja um desses motivos da intranquilidade, em que sentido? Ai, você não pode sentir isso, você não pode passar por isso, você não pode comer isso, você não pode nada. Não pode sentir e Posso ainda você tem que cumprir respirar, né? Pelo regras. menos. Você tem que cumprir exigências e regras, vamos dizer assim, que quando finalmente, vamos dizer assim, você tem o pós-parto, e toda aquela emoção, acabou, terminou, mas o que eu faço? Vamos pensar, né, assim, talvez um pouco nessa opção e nesse sentido. Então, assim, não poder também te leva para um lugar que você tem que sustentar. Será se eu sou capaz de sustentar isso? Será se eu estou pronta para isso? E agora que eu tenho, será se eu vou lidar? Então, são muitas questões. E aí também traz aquilo que eu havia mencionado, né, Thaís, sobre muitas vezes a gestação não é legal. E não é porque a gestação não é legal que a relação mãe e bebê não vai ser desenvolvida, o vínculo não vai ser estabelecido. O desenvolvimento, vamos dizer assim, simbiótico, teoricamente falando, não vai ser feito, né? Tudo é uma construção, se a gente for parar para pensar. Ninguém nasce com um instinto materno. Ninguém nasce, vamos dizer assim, já, ai meu Deus, que amor, eu amo, eu vou cuidar. Não, é uma construção. Então, se há essa construção, assim, o bebê vai sentir, pode ser que ele sinta, ele vai sentir, mas ele não vai saber nomear, ele não vai saber dizer do que é que se trata. Então, tudo isso pode ser levado também em conta lá na frente de outra forma, né? Que é essa relação mãe-bebê, que pode ser construída mãe-bebê ou bebê e o seu cuidador primordial, né? Valendo lembrar, né? Assim, o pai ou a avó que está ali presente no momento, cuidando na maior parte do tempo desse ser, né? Então, assim, é construção. E a construção é muito singular de pessoa para pessoa, né? Então, cada gestação é única, cada cuidado é único e cada concepção de se tornar mãe e ter o bebê também é único, que aí os cuidados vão ser diferentes, acolhidos e vistos de outra forma. Sim. Tem uma pergunta aqui. O que é o puerpério? Né? O que, que é esse período? Nem eu sei, tá vendo? E se todo mundo passa? Todo mundo passa pelo puerpério? É normal? Ok. Todo mundo passa pelo puerpério. O puerpério, vamos dizer assim, fisiológica e biologicamente falando, tem a duração de 45 dias, que é quando o seu corpo vai voltando, se constituindo, o útero vai voltando para o local, se você tiver um parto normal, ou em questão de cesárea, que você vai ter que se resguardar no sentido de se cuidar.
Então, o puerpério é um período pós-parto. E nesse período pós-parto, hormonalmente falando, né, fisicamente, psiquicamente também, há toda uma constituição para o corpo ir voltando ao que era, vamos dizer assim, pós a saída de um serzinho vivo que estava ali sendo gestado. Então, assim, todo mundo vai passar pela questão do puerpério, ou pelo resguardo, como as pessoas falam, né? Então, assim, é algo que toda mulher vai passar. Eu vou fazer só um adendo, né? Porque eu acho que esse assunto do puerpério ele é bem importante, porque às vezes é onde a gente tem aí umas red flags, né? Para começar um acompanhamento, caso não tenha sido feito durante a gestação. Porque é um período de mudança muito intensa. Você estava com a barriga, agora você está com o bebê, né? Você começa a amamentar, pode ir tudo muito bem, pode não ir tão bem assim, podem ter vários desafios, você se passou por uma cesárea, tende a ter uma recuperação mais lenta, né? Se passou por um parto normal também, você pode ter ainda levado ali alguns pontinhos, né? Que vão ter alguns dias ali para cicatrizarem 100%. Seu corpo está tentando voltar ao normal, mas existe uma coisa extremamente importante, né? Assim, você não vai ser mais a mesma, né? Emocionalmente falando, psiquicamente falando. E o puerpério, ele deixa isso muito deflagrado, né? Porque você olha e pensa, tá, o que eu vou fazer agora, né? Não dá para devolver. E Eu não tenho agora? como... Se não estiver dando certo, o que eu faço para seguir em frente, né? Não tem reembolso, não. Sim, isso é muito engraçado a gente ouvir das mães dizerem assim, eu saí da maternidade e pensei, e agora? Né? Eu lembro que eu pensei isso passei por também. isso demais. Né? Eu olhei e falei assim, vixe, agora vai voltar comigo, né? Como é que vai ser isso, né? Então, assim, é importante pensar que essas mudanças emocionais, não necessariamente elas se encerram nesses 45, né, dias, nesse período inicial. Ela é uma construção, né, realmente, de entender que você não deixou de ser quem você era, embora você também não tenha como voltar a ser aquela pessoa, né? E a maternidade, ela deixa isso muito deflagrado, né? Ela faz uma demarcação, talvez, assim, muito mais clara do que outros momentos da vida da pessoa em geral, né? Porque envolve uma pessoa dependente, envolve você repensar todos os planos, como a Andresa disse mais cedo. Então, alguns estudos mais recentes, eles falam de puerpério emocional. E ele pode ser muito mais duradouro, né? Ele pode demorar 6 meses, 1 ano, que é o tempo que esse bebê também está construindo essa relação, essa mãe está se transformando em mãe. Então, é um momento de muitas mudanças, né? Então, assim, todas passam pelo puerpério e esse puerpério, ele pode ser diferente, principalmente também por conta dessas construções e mudanças emocionais, né? Que algumas vão fazer, digamos assim, vão aceitar e lidar com isso de alguma forma, né? Dar um sentido para essas mudanças mais rapidamente do que outras, né? Então, assim, são vários pontos de atenção. Eu lembro que eu voltei para minha análise e era remoto, né? Porque era pandemia, então já estava remoto, continuou remoto. E eu fazia amamentando, né? Fazia assim porque não tinha outra forma, né? De ser escutado, porque o bebê tava o tempo inteiro ali. Eu falava, olha, né? Pro meu analista na época, eu falava, ó, fulano, é assim. E ele falava, então vai assim mesmo. Pega o menino, bota o menino no peito e vamos continuar a sessão, entendeu? Assim, porque Alimente essa o Cacá, pelo escuta, amor de Deus. ele era bem esfomeado, ai de mim se não fizesse, né? Então, assim, é, é uma escuta que pode ser muito importante, porque ela pode ser reguladora dessas emoções, né? Assim, de você entender por que eu tô chorando tanto, ou por que eu tô tão feliz, ou por que eu tô achando isso tão maravilhoso e todo mundo me disse que era um terror, por que tá sendo um terror quando todo mundo me disse que era maravilhoso, né? Então a gente vai criando esse sentido, né? Então, assim, o meu recado para quem está na live, né, gente? Se puderem, façam seus acompanhamentos, né? Lidar com uma gestação, com a chegada de um bebê, não é simples, né? Não é a tarefa mais difícil do mundo, não é horrível necessariamente, mas pode também não ser tão simples nem tão fácil.
Isso não significa falta de vontade, falta de amor, mas significa um cuidado que pode ser essencial realmente, né? Aí eu vou abrir até um parêntese aqui sobre buscar ajuda, porque a gente sabe que a realidade financeira de algumas famílias, de algumas pessoas, ela é complicada. Então, o acesso, né, ao acompanhamento psicológico, para a gente, falando, né, do nosso privilégio, nós temos acesso, mas tem gente que realmente não tem tanto Uhum. acesso. Então, a gente, é uma coisa que eu até peço muito para a Thaís falar sobre a clínica do bebê, esse que Isso. tem o acesso, né? Tem, eu vou até deixar a Thaís falar porque ela fala melhor do que eu, né? Vamos lá. Então, A clínica do bebê especificamente, né? A gente trabalha em função de realmente, gente, tentar promover esse cuidado com a saúde, né? Tanto que o nosso slogan, por assim dizer, né? Psicanálise e saúde. Por quê, né? A gente trabalha com uma tabela de honorários, por assim dizer, né? Que tem tantos valores particular, como valor social, a depender da renda da pessoa, como valor para quem tem baixa renda, né? Que é um valor bem simbólico, justamente para dar acesso a pessoas que não conseguem esse atendimento nem no valor social, nem no valor particular, mas também não estão conseguindo no serviço público, né? Porque a gente sabe que no serviço público se passa por uma triagem, você vai no posto de saúde, de lá você é encaminhado para algum local. Esse local precisa ter vaga para esse atendimento. Então, nem sempre é possível. Mas na clínica do bebê a gente tem essas 3 tabelas. Então, se alguém que está assistindo, se alguém que está procurando informação, precisar, fala, né? Tem o link na bio. É só clicar lá, vai direto para o WhatsApp. Dá para tirar todas as dúvidas em relação a todas as informações que a gente está trazendo aqui, né? E lembrando, né? A gente trabalha com gestantes, com puérperas, com bebês, com primeiríssima infância, que é 0 a 3, e primeira infância, que é 0 a 6. Então, de uma maneira geral, a gente está trabalhando com tudo que gira em torno da maternagem, da parentalidade de alguma forma, né? Então, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas de uma maneira mais tem mais objetiva, né? uma aqui que eu acho importante, mas só fechando, né, esse parêntese, sobre as informações da clínica do bebê, a gente vai trazer, que eu vou trazer nos extras, a gente vai trazer mais informações para lembrar vocês também dessa questão da tarifa social, do acesso, não é só psicólogo, tem nutricionista também, então, assim, esse é o material que eu venho trazer aqui também. Eu não queria deixar de responder essa pergunta porque eu achei Certo. importante. A preparação para volta ao trabalho. Então, o Ah, bebê, eu passei pela gestação, eu tive depressão, eu me melhorei e agora eu preciso voltar a trabalhar. Socorro. Eu posso responder, Thaís? Aí qualquer coisa você por vai favor. complementando. Pronto. Essa questão da volta ao trabalho, a gente comumente escuta a angústia da separação, né? Que acontece. Então, assim, a angústia da separação tanto vai acontecer com a criança como com a mãe em seu devido tempo, certo? Mas um dos aspectos que é importante dessa volta ao trabalho é, aos poucos, a mãe ir sinalizando e vendo por onde ela pode começar. Então, assim, eu estou preparada. Tem muitas mães que precisam voltar depois dos 4 meses, né? Então, nesse processo, o que é que ela pode ir trabalhando nela? Porque muitas vezes a mãe sofre, eu tenho que deixar meu filho, outra pessoa vai ter que cuidar, eu não sou uma boa mãe. Muitas vezes, o que é que pode acontecer? Queria ficar mais tempo. Por outro lado, que eu acho que é um aspecto que a gente deveria discutir mais, é que a mulher voltando ao trabalho, ela também vai ter uma constituição individual de lembrar quem ela é. Uhum. Então, assim, teve o bebê, teve o cuidado, estava nesse momento, mas também vai ter outra construção que se a gente for parar para pensar um pouquinho, vai dar aquela saudade, vai ter vontade de cuidar melhor, vai ter um tempo de qualidade com aquela criança para compensar o tempo que estava trabalhando. Então, assim, são construções que a gente pode ir pensando a respeito para que a angústia seja menor. Porque acredito que a mulher, de alguma forma, vai sentir
o fato de ir trabalhar, ela vai sofrer, ela vai de alguma forma pensar se poderia ser diferente. Mas nesse pensar do e se, também tem outras formulações que podem ser feitas, né? Então, assim, tem mulheres que gostam de deixar organizado. Eu vou voltar a trabalhar, mas para sentir que eu estou cuidando, eu vou fazer uma tabela do que a criança pode comer ou não ao longo do dia, vou fazer videochamada, vou saber como é que está. Tem pessoas que vão se dedicar ao trabalho para esquecer um pouco a rotina que é estar dentro de casa, e que é muito cansativo e exaustivo. Então, às vezes o trabalho também vai ser um aporte de respirar, que muitas pessoas não falam disso, né? Que às vezes ir trabalhar, sair também é bom para respirar. E vou falar de mim. Quando eu saía para trabalhar, eu ficava aliviada, porque eu saía daquele contexto de amamentar, botar para dormir e alimentar. E seguia assim o dia todinho. Então, quando eu trabalhava, eu lembrava que eu estava fazendo algo que eu gostava antes da Louise nascer. Eu estou fazendo algo que eu gosto, que faz sentido e que, como mulher, isso me agrada. E que muitas vezes a gente se volta tanto para a maternidade que acaba, querendo ou não, esquecendo. Então, essa angústia também vem pela questão assim, eu sou mãe, eu não deveria estar achando ruim cuidar do meu filho, eu não deveria estar indo trabalhar. Mas somos seres, e seres de desejo, nós desejamos também fazer outras coisas que não sejam só maternar, né? Então, essa questão do preparo do trabalho, ela pode ser trabalhada no viés também de que, para além de mãe, e que a maternidade ela pode seguir o seu fluxo, mesmo você trabalhando, só que agora de uma forma diferente, com rotina diferente, ela ainda assim pode ser feita de uma forma saudável e que seja ampla no sentido assim de cada mãe inserida no seu contexto de trabalho. É importante pontuar isso, porque assim, não é fácil para a maioria das mães, acho que para nenhuma, de maneira geral, voltar para o trabalho, seja como esse trabalho for, né? Assim, é um trabalho online, né? Eu lembro que eu voltei atendendo online, né? Ainda era aquele caos pandêmico, né? Mas aquele momento que eu estava ali atendendo, era o meu momento, né? Assim, e com o tempo foi sendo construído outros momentos que também não estavam necessariamente relacionados a trabalho. Mas eu gostava de fazer um curso online, porque aí eu sabia quando eu ia estar com o bebê naquele momento, né? Assim, eu ia conseguir me dedicar àquilo. E é importante para as mães que vão ter esse retorno, elas pensarem o que pode fazer para elas se ajudarem a ficarem mais tranquilas. Eu vou colocar numa creche, eu vou deixar com a minha mãe, eu vou contratar uma babá. Qual é a minha realidade? O que é possível, né? Eu vou congelar o leite, né? Deixar leite para ele continuar tomando leite materno, né? Porque a gente sabe que alguns lugares dão apenas 4 meses de licença maternidade. E em 4 meses, o bebê, ele só toma leite, né? Então, assim, a gente entende por que existem tantas angústias. Mas a preparação de como essa rotina vai se estruturar com você fora, ela pode ajudar muito a lidar com essa angústia. Não garante 100% que vai dar tudo certo, que você não vai chegar e chorar no trabalho de saudade do neném, se recompor para agora tudo bem, tô com saudade, mas também quero estar aqui. E de reconhecer que tudo bem querer não estar com o bebê o tempo todo. Isso não faz de você uma mãe ruim, não faz de você uma mãe que ama menos seu filho, né? Existe esse mito do amor materno, né? Tem um livro muito interessante que fala sobre isso. E o nome é justamente esse, né? O mito do amor materno, né? Como a gente fez essa construção social, onde coloca a mulher até mesmo no lugar de culpa, quando ela percebe que ela quer fazer outra coisa para além de estar maternando alguém, né? Então, assim, essa preparação ela é importante, pode gerar muita angústia, e aí eu volto a dizer, se você está com angústia muito grande, você não está em acompanhamento, se possível, procure acompanhamento. Porque quando a gente dá sentido para a angústia, as coisas tendem a ficar mais tranquilas, mais equilibradas, e a gente consegue ir equilibrando dentro do possível os pratinhos aí da vida que, se não são poucos para ninguém, para quem tem uma criança, um bebê no meio, é mais pratinho ainda para dar conta, né? Então, assim,
é importante a gente colocar esse ponto. É realmente uma pergunta bem Bem, importante, tá? Assim, para colocar, porque as pessoas se sentem culpadas e não necessariamente precisam se sentir assim, tá, gente? Eu acho que esse seria o nosso recado de maneira geral, né? e o maior recado de todos é: percebeu alguma coisa errada, né? Procure ajuda. Procure Isso, ajuda. exatamente. Exatamente. Um sofrimento Aqui, que lhe paralisa, né? Que lhe angustia e que lhe tira do eixo realmente, ele é um sofrimento que precisa de escuta, né? Ele é um sofrimento que precisa de uma escuta e de preferência uma escuta especializada, né? Então, espero que essas informações de hoje tenham dado esse sentido e esse alerta para todas que passaram por aqui. eu aprendi muita coisa, inclusive. E bom, Eu aprendi muita coisa, muito interessante. O do Baby Blues com a depressão ficou realmente separou aqui na minha cabeça, porque para mim era a mesma coisa, né? Falando de mim, era a mesma coisa. Então já tá bem mais claro aqui. Espero que tenha, as dúvidas do pessoal tenham sido, né, sanadas, todo mundo esteja tranquilo. As perguntas que a gente separou, todas foram respondidas. Se tiver mais alguma, fala com a gente no direct, procura ajuda, vem conhecer a clínica, né? Vamos conhecer a clínica do bebê, todos os serviços. Quem não tem tanta condição tem esse acesso, a clínica do bebê dá esse acesso. E acho que o nosso não, o recado de vocês. Foi bem dado agora. isso mesmo. Obrigada, Tatá, mais uma vez aí por acompanhar a gente na live, né? Voltaremos. Sempre à disposição. Estaremos aqui novamente com novos temas. Em breve a gente vem trazer novos temas aí. Então, Exatamente. obrigada, Tchau, tchau, meninas. pessoal. Até a próxima. Deixa eu fechar aqui.